Afinal de contas, qual é a posição dos comunistas de Israel e do Irã sobre a guerra entre os dois países? O confronto entre Israel e Irã já se arrasta por uma semana e desde o primeiro dia a internet foi inundada com opiniões, análises, conjecturas, projeções e até alguns exercícios de adivinhação. Aqui no canal eu já falei sobre esse tema no vídeo do último domingo, e já que essa semana tem um feriado, que é hoje, eu resolvi fazer um vídeo a mais para explorar com vocês as posições, as interpretações dos diferentes partidos comunistas em Israel e no Irã sobre o que está acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos embora para o assunto do vídeo de hoje, logo depois da vinheta do canal. Eu acabei escolhendo esse tema por ser um tema um pouco mais rápido. Vamos ver se eu vou conseguir fazer um vídeo pequeno aqui. E também porque, ao longo da semana, pipocaram algumas notícias, muitas páginas, especialmente lá no Twitter, tinha que ser, começaram a noticiar que os comunistas iranianos tinham proclamado uma revolução, convocado o povo às armas para derrubar a República Islâmica do Irã. República essa inaugurada depois da Revolução de 1979, que derrubou o Shah persa, o rei, e inaugurou uma república, a República Islâmica que conhecemos hoje. E tá aí uma discussão interessante de fazer, tá aí uma discussão que dá pano para manga e é uma boa oportunidade para a gente ir para além da discussão puramente geopolítica, ali das discussões entre estados, entre nações e por aí vai. Então, o que é que eu separei aqui para vocês hoje? A gente vai analisar os pronunciamentos de 4 partidos comunistas sobre esse tema. O primeiro deles é o MAC, Partido Comunista de Israel. O único partido comunista em atuação hoje em Israel, com representação parlamentar, inclusive na Knesset, o parlamento israelense, e que é um partido que mereceria em outro momento um vídeo à parte, analisando seus documentos, analisando a sua estratégia, a forma como aborda questões como a questão dos dois estados e por aí vai. Mas a gente não vai fazer isso hoje, vamos deixar para outro momento. Logo depois a gente vai analisar os pronunciamentos de 3 diferentes partidos comunistas iranianos. O primeiro e o maior deles é o Tudeh. Não sei se é assim que pronuncia, mas cá estou. Mais conhecido como Tudeh, o partido se chama Partido das Massas do Irã. Logo depois vamos analisar os pronunciamentos de outro partido iraniano, esse o Partido Comunista do Irã. E por fim, vamos dar uma olhada nas notas no que falou o Partido Comunista Operário do Irã, ou Partido Comunista dos Trabalhadores do Irã. A tradução comporta as duas opções. À medida que a gente for olhando com mais atenção os pronunciamentos de cada um desses partidos, eu vou falar também um pouco sobre a história dos partidos, quem são esses partidos hoje, onde estão, como atuam e por aí vai. Essa é uma discussão importante porque o tema da guerra para os comunistas sempre foi um tema muito caro por ser um tema muito importante. Não à toa, muitas guerras pelo mundo pariram revoluções que foram lideradas pelos comunistas. O maior exemplo de todos, sem dúvida, é a Revolução Russa de 1917, liderada pelo Partido Bolchevique. A Revolução Chinesa é outro grande exemplo de uma revolução socialista nascida das entranhas da invasão japonesa na China e da Guerra Civil Chinesa. Isso, inclusive, está na raiz de todo o meu interesse sobre assuntos militares, sobre geopolítica. É a razão por eu me interessar tanto pela história militar brasileira, é a razão por eu me interessar tanto pela história militar do Brasil, pela história dos conflitos que aqui aconteceram, as rebeliões populares, as guerras civis que nunca recebem esse nome aqui no Brasil. Porque, no fundo, a guerra abre contradições na sociedade ou acirra as contradições que já existem e estão adormecidas. A guerra, a depender do nível, esgarça o tecido social de uma sociedade, abrindo chances para que algo grande aconteça. Esse algo grande pode ser uma revolução ou pode ser uma onda de repressão sem precedentes, por exemplo. Mas essa discussão teórica a gente deixa para fazer também em outro momento. Agora vamos focar, vamos iniciar pelo Partido Comunista de Israel, conhecido como MAC. O MAC histórico ele foi fundado em 1948, logo depois da fundação
do Estado de Israel. E ele foi fundado na prática como um sucessor do Partido Comunista da Palestina, o partido que organizava os judeus anti-sionistas que viviam na Palestina no momento do mandato britânico. Foca muito nisso aqui. Tá? O Partido Comunista de Israel nasce como uma agremiação que reúne principalmente judeus anti-sionistas que já viviam na Palestina antes da fundação do Estado de Israel. O que é que significa antisionismo? Em linhas bem gerais, sionismo é a doutrina política da criação do Estado judeu. Eu estou preparando devagarzinho um roteiro para um vídeo completo sobre sionismo e sobre a criação do Estado de Israel, para a gente entender de onde é que vem essa doutrina política, como ela surge, como ela se desenvolve, o que é que está por trás e o que é que ela significa. Mas observem, o sionismo é uma espécie de doutrina nacional judaica que preconizava que aquele povo precisava de um Estado seu, um Estado judeu, de cunho étnico e, por que não, também em algum grau, para alguns grupos, racial. Muitos judeus hoje são anti-sionistas, embora os sionistas adorem fingir que eles não existem e tentem apagar sua existência. Na época da criação de Israel, na época dos debates do sionismo, dos congressos sionistas que discutiram e escolheram o lugar para criar, inclusive Israel foi criado na Palestina, mas nos congressos sionistas discutiu-se inclusive a possibilidade de criar Israel na Patagônia Argentina. Então essa desgraça toda que Israel faz no Oriente Médio poderia estar acontecendo aqui, no nosso continente e nas nossas portas. Isso acabou não acontecendo, mas eu adoraria saber a posição das pessoas que hoje condenam a luta do povo palestino em defesa da sua terra, se isso fosse aqui, se tivesse sido a nossa terra roubada para a criação do Estado de Israel, e se fosse a nossa terra permanentemente roubada pela expansão israelense. Mas enfim. Esse Partido Comunista, o MAC, fundado em 48, foi um partido que teve muitas idas e vindas. Tá? A principal delas acontece em 1965. O que é que acontece em 65? Acontece um racha, porque uma minoria dentro do partido começa a se aliar com a doutrina sionista, começa a se converter em sionista. A maioria do Comitê Central e das bases do Partido Comunista de Israel, que já na época e até hoje conta com muitos membros árabes, muitos dos árabes que vivem em Israel como cidadãos de segunda classe, como cidadãos com menos direitos, e por isso a gente chama Israel de um estado de apartheid, porque lá só é um cidadão pleno, de plenos direitos, se você for judeu. Se você for um árabe que vive dentro de Israel, que trabalha em Israel porque existem, você é considerado um cidadão de segunda classe. Mas na época que esse grupo minoritário, lá no MAC histórico, em 65, começa a se bandear para o lado dos sionistas, esse grupo consegue, por meios jurídicos, já vi isso em outros casos, consegue por meios jurídicos manter o nome do partido e a sigla. Então a maior parte do Comitê Central arrasta as bases e funda um novo partido. Esse novo partido acaba conhecido como Hakar, uma sigla para o nome completo em hebraico, que eu não sei falar, mas que significava Nova Lista Comunista. Depois de um tempo, o grupo pró-sionista que ficou com o nome do partido acaba entrando em declínio e esse novo partido fundado, o Hakar, acaba sendo reconhecido politicamente como o MAC histórico, como herdeiro do Partido Comunista fundado em 48 e depois consegue inclusive recuperar o nome e a legenda. Esse partido que lá atrás se separou da linha pró-sionista, continuou com a linha anti-sionista, é o Partido Comunista de hoje, que conseguiu recuperar o nome histórico, mas que vem desse grupo que sai mantendo a linha anti-sionista da fundação do Partido Comunista de Israel. Hoje, o Partido Comunista de Israel lidera o Uradash, uma frente, uma espécie de coalizão de grupos de esquerda em Israel, cujo nome completo em hebraico significa Frente Democrática pela Paz e Igualdade. Essa coalizão política hoje tem 4 deputados no parlamento israelense e faz uma luta parlamentar muito importante, uma agitação e uma propaganda dentro da sociedade israelense, embora sejam absolutamente minoritários. O deputado mais famoso do Uradash, Ofer Kassif, sofre muitas retaliações, ameaças de morte e tudo que você puder imaginar vivendo em Israel. Vira e mexe, inclusive, ele é expulso do parlamento israelense pelo chefe da casa, por algum discurso mais combativo, por algo desse tipo, várias vezes. Já foi ameaçado de cassação e é uma figura que cumpre bem o papel de ser uma pedra no sapato do sistema político israelense, denunciando os crimes
de Israel. Tá, mas vamos lá. A primeira nota que a gente vai ver do Partido Comunista de Israel é essa que está aparecendo na tela aí para vocês agora, publicada no dia 13 de junho, cujo nome é Israel entrou em guerra com o Irã. O objetivo é salvar Netanyahu e o seu governo. O primeiro trecho que a gente vai observar junto é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Como esperado de todas as facções no Knesset, apenas Uradash pede em voz alta o fim da escalada com o Irã. Em um comunicado publicado pelo Uradash e pelo MAC essa manhã, afirma-se que ele se opõe ao ataque israelense em larga escala ao Irã ocorrido no início dessa manhã. Isso faz parte da tentativa do governo de Benjamin Netanyahu, com o apoio da oposição parlamentar, de arrastar a região para uma escalada ainda mais ampla do que a que existe hoje. Apelamos para o fim do que atualmente parece ser o início de uma guerra perigosa que pode envolver toda a região do Oriente Médio. Opomos-nos, em princípio, a todos os programas de armas nucleares, no Oriente Médio e em todo o mundo, sem exceção. E apelamos a todos os países para que respeitem os tratados internacionais que visam prevenir desastres humanitários no mundo. Eles também enfatizaram no comunicado que o governo israelense poderia explorar a situação que criou para implementar planos ainda mais perigosos na faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Veja, esse aviso final aqui já está acontecendo, viu? O Estado de Israel está se aproveitando do contexto da guerra contra o Irã, em que todas as atenções do mundo estão voltadas para esse conflito, para redobrar a truculência sobre Gaza e sobre a Cisjordânia ocupada. Mas tem outra informação importante para a gente observar nesse trecho da nota, é a informação que diz que o Uradash foi o único partido, ele usa o termo facção, né, o único grupo ali, a espécie de bancada, que se opôs, que pediu em voz alta, né, que se pronunciou pelo fim da escalada contra o Irã. Isso dá um sinal do que é o parlamento israelense, quem são os parlamentares que lá estão, com o que eles concordam e que até mesmo a oposição a Netanyahu dentro de Israel ainda é uma oposição que concorda com boa parte das coisas que Netanyahu faz, inclusive com a agressão e a escalada contra o Irã. Segunda nota agora, essa do dia 16 de junho que está aparecendo aí para vocês, cujo título é A Vitória Absoluta e Seu Preço. Quem pagará pela aventura iraniana de Netanyahu? Já vamos direto para o trecho aqui que eu quero destacar com vocês. Ó. Desde o primeiro dia da guerra com o Irã, Israel esteve quase completamente paralisado. Locais de trabalho considerados não essenciais fecharam, escolas passaram a adotar o ensino remoto e o espaço aéreo israelense foi fechado. Esta é uma situação notavelmente semelhante àquela em que o mundo inteiro se encontrava no auge da pandemia do coronavírus. O resultado foi, obviamente, uma crise econômica internacional, com muitas pessoas perdendo seus meios de subsistência e graves danos à condição dos trabalhadores. Israel pode sobreviver a uma paralisação de alguns dias, mas uma longa guerra sem fim à vista é uma receita para o desastre econômico. Mesmo antes do início do ataque ao Irã, o valor do shekel despencou em relação ao dólar. Desde então, também houve uma queda na Bolsa de Valores de Tel Aviv. Se o estado de emergência em Israel continuar, os danos serão sentidos fortemente nos mercados e também levarão a demissões e desemprego. Vamos prestar atenção especificamente no trecho em que ele fala que Israel pode sobreviver a uma paralisação de alguns dias, que ele vai dizer, né? Desde o início das agressões, muitos serviços considerados não essenciais em Israel foram paralisados. A economia do país está voltada para o conflito nesses dias. E é o que ele está dizendo. Uma paralisação, uma alteração no fluxo da economia do país por alguns dias é suportável. Uma guerra a perder de vista pode levar Israel a uma espécie de colapso econômico, pode atrapalhar o esforço de guerra israelense. Inclusive, aqui está uma coisa importante também. Israel sempre lutou suas guerras de maneira relâmpago. Uma espécie de blitzkrieg israelense sempre foi uma marca dos conflitos de Israel contra outros estados. Justamente pelo fato de Israel ser um país pequeno, geograficamente pequeno, uma população pequena, que não tem o trunfo de outros países que podem, por exemplo, pensar em ceder território para ganhar tempo e depois recuperá-lo, que pode girar todo o país para um esforço de guerra, sem que isso colapse a economia nacional. No caso israelense, esses pressupostos não existem. E aí, inclusive, está um trunfo que o Irã pode se aproveitar, que é tentar transformar essas escaramuças, essas trocas
de ataques aéreos, esses lançamentos de mísseis, em algo a médio e longo prazo que faça Israel ter que ficar nessa por um bom tempo. No dia 17 de junho, foi apresentada pelos parlamentares dessa Frente Democrática, liderada pelo Partido Comunista, uma moção de desagravo, uma moção de condenação ao governo Netanyahu. Todos os partidos do parlamento votaram contra e, novamente, só o Radash, essa Frente Democrática pela Paz e Igualdade, liderada pelo Partido Comunista, votou a favor dessa declaração de desagravo ao governo Netanyahu por causa das agressões contra o Irã. Parênteses aqui, todos os links vão estar por ordem de menção no comentário fixado, tá? Mas aqui a gente chega na última das notas do Partido Comunista que a gente vai ver em conjunto, que foi uma nota conjunta escrita junto com o TUDE, Partido das Massas do Irã. O Partido Comunista de Israel e o TUDE escreveram uma nota conjunta e publicaram no dia 17 de junho. A nota é essa que está aparecendo na tela para vocês aí agora, e a gente vai focar em alguns trechos. O primeiro deles diz o seguinte, olha: após o enfraquecimento do Iraque, da Líbia e da Síria, Israel e os Estados Unidos estão agora determinados a minar a independência e a soberania do Irã. Esses dois governos não se conterão até que todos os regimes da região sejam forçados a se submeter ao projeto único de imperialismo e hegemonia no Oriente Médio. Um projeto que visa suprimir a vontade dos povos e seu direito de determinar seu próprio destino. Declaramos nossa oposição de princípios a todos os programas de armas nucleares no Oriente Médio e em todo o mundo. O caminho para deter a corrida nuclear no Oriente Médio também não reside em uma guerra agressiva contra o Irã, mas sim na desnuclearização completa da região e na adesão de todos os países, incluindo Israel, ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Apelamos a todas as forças progressistas e amantes da liberdade em Israel, no Irã e no mundo para que se unam na condenação dessa flagrante e violenta violação do direito internacional e concentrem todos os seus esforços na prevenção de um conflito militar mais amplo e destrutivo e no estabelecimento da paz no Oriente Médio. E aí, aproveitando que essa foi uma nota conjunta escrito entre o Partido Comunista de Israel e o TUDE, o Partido das Massas do Irã, a gente passa para a análise da postura desse partido, das posições desse partido sobre o tema. No final, a gente vai fazer uma discussão geral sobre. O TUDE ele foi fundado em 1941 e tem uma raiz, tem uma história muito ligada à esquerda, aos movimentos de massa no Irã. Depois da Revolução Iraniana, em 1979, uma revolução que não foi uma revolução socialista, o TUDE ele foi banido do Irã e é banido até hoje. Todos os partidos comunistas ou grupos que se reivindicam comunistas são banidos do Irã, não é muito tranquilo ser comunista lá não. Inclusive, a história da relação do TUDE com a Revolução Iraniana é uma história que precisa de uma atenção especial, porque o TUDE inicialmente apoia a Revolução Iraniana, apoia a República Islâmica do Irã, e ele só vai ser banido 4 ou 5 anos depois. Salvo engano, ele é banido em 1983. Inclusive, se vocês quiserem entender um pouco essa relação, tem essa nota do TUDE que foi publicada em português, está aparecendo na tela para vocês aí agora, e vale a pena dar uma olhada. Mas a primeira nota do TUDE que a gente vai avaliar aqui é uma nota de 1º de junho, do começo desse mês e, portanto, antes do estouro, do início do confronto entre os dois países. É, na verdade, uma declaração, uma nota publicada depois de uma reunião do Comitê Central do partido. Vamos dar uma olhada nesse trecho aparecendo na tela aí agora. Tentar sobreviver ao governo da República Islâmica e manter a credibilidade da posição de Ali Khamenei, uma posição que impôs suas políticas criminosas e antipopulares ao país, implementando políticas destrutivas baseadas em políticas econômicas neoliberais e em combinação com leis reacionárias religiosas e adotando a política antinacional de exportar a Revolução Islâmica para a região, gastando dezenas de bilhões de dólares da riqueza nacional, colocou o Irã em uma situação muito difícil e perigosa na região. Então essa é uma primeira caracterização do regime iraniano feita pelo TUDE nessa nota, e eu chamo a atenção para essa parte final em que ele fala da política antinacional de exportar a Revolução Islâmica. Imagino eu que o partido aqui esteja descrevendo as relações do Irã com organizações para além de suas fronteiras e articulação do eixo da resistência, do qual eu falei no vídeo do domingo passado, sobre o início do conflito. Agora vamos olhar um outro trecho, um trecho um pouco maior,
que é um trecho dessa mesma nota que diz o seguinte: a questão que nosso partido e outras forças progressistas devem ser capazes de responder de forma realista e popular é: qual opção o governo iraniano deve escolher nas atuais circunstâncias catastróficas? Caminhar em direção a um conflito militar com o imperialismo americano e israelense, um conflito que poderia transformar o Irã em outra Síria e Iraque, é uma demanda que está sendo feita por forças afiliadas, como os monarquistas e os mujahidin, bem como partes das forças da Guarda Revolucionária Iraniana, que têm sido os principais mediadores e grandes beneficiários das sanções e da destruição da economia do país nas últimas décadas. O Partido Tudeh do Irã, assim como outras forças progressistas e populares em nosso país, sempre foi e é a favor da paz e, para implementar tal política, clama por negociações transparentes, abertas e diretas, levando em consideração a redução do custo da situação catastrófica para o povo iraniano. Não se deve esquecer que arrastar o Irã para conflitos militares destrutivos pode ter consequências catastróficas e duradouras para o nosso país e para o movimento popular, além de atrasar por anos a luta pela liberdade e pela libertação das garras da ditadura. A ditadura que ele fala aqui é o governo da República Islâmica do Irã. É assim que é definido por todos os partidos que a gente vai analisar aqui, tanto o Partido Comunista de Israel quanto os partidos comunistas do Irã. E essa é uma nota de antes do que aconteceu, fazendo análise da conjuntura, dizendo, olha, a gente está se aproximando de um conflito e o que é que o nosso partido acha disso, o que é que o nosso partido defende sobre isso. Outra nota, essa publicada logo depois dos ataques israelenses, e vocês estão vendo ela aí na tela, publicada no dia 13 de junho, traz o seguinte trecho que eu queria destacar aqui com vocês. O Partido Tudeh do Irã condena veementemente a agressão militar e o ato terrorista de Israel, que constituem uma violação da soberania nacional do país e enfatizando seu compromisso com a proteção dos interesses nacionais do Irã, considera qualquer intervenção militar estrangeira e agressão contrária à vontade, aos desejos e aos direitos do povo iraniano. Somente o imperialismo, as forças dependentes e reacionárias e a tirania dominante se beneficiam da tensão e da guerra. Por fim, uma nota de 16 de junho, cujo título é A Guerra Devastadora, a luta contra o imperialismo e os interesses nacionais, traz dois trechos que eu queria que a gente observasse aqui. O primeiro diz o seguinte: já dissemos que, apesar da decadência do regime ditatorial vigente, devido a uma falta de uma alternativa progressiva e eficaz a esse regime, a República Islâmica, apoiando-se no poder da repressão e, nos últimos dias, concentrando-se na ameaça externa e na defesa sagrada da pátria, consegue sufocar o movimento pela liberdade e continuar sua existência. É dever de todas as forças progressistas e amantes da liberdade no país confrontar a disseminação da guerra e de políticas perigosas que poderiam criar uma situação semelhante à do Iraque no Irã e dar ao imperialismo americano e seus aliados uma desculpa para tomar medidas diretas pela mudança de regime no Irã. Então, se no Partido Comunista de Israel a gente consegue observar uma agitação maior contra a guerra, contra as políticas expansionistas do Estado israelense, ainda que de maneira muito limitada aos meios possíveis e ao alcance do Partido Comunista de Israel, nos pronunciamentos do Tudeh, a gente consegue ver um discurso que vai na mesma toada, no mesmo caminho, de denúncia dos interesses por trás da guerra, de denúncia também da repressão do regime iraniano contra os comunistas e demais forças de esquerda, e de denúncia das condições dentro do Irã, da piora das condições de vida e por aí vai. Agora a gente parte para o Partido Comunista do Irã, ou CPI, na sigla em inglês. Surgiu de um racha do Tudeh nos anos 80, denunciando o que eles chamavam da submissão do partido a Moscou, à União Soviética, e também denunciando uma suposta submissão ao regime inaugurado pela Revolução Iraniana nos seus primeiros anos. Vamos lembrar o que eu falei, o Tudeh apoiou a Revolução Iraniana no seu começo, mas depois foi lançado à clandestinidade. O Partido Comunista do Irã também é um partido clandestino, que opera principalmente a partir do exílio, a partir de alguns países vizinhos,
e a partir do que se chama o Kurdistão iraquiano. É um partido cuja maioria dos membros são curdos iranianos que fundaram esse partido a partir do Racha dos anos 80. Vamos dar uma olhada nessa nota de 15 de junho, depois do ataque israelense, que é uma nota de um conselho de cooperação entre forças de esquerda e o Partido Comunista Iraniano, que fala o seguinte: como já ficou claro e desde que o ataque israelense começou ontem, ficou provado mais uma vez que a maioria do povo iraniano não se aliará ao regime islâmico em nenhuma guerra. A verdadeira guerra do povo iraniano é a guerra contra todo o regime islâmico por sua derrubada revolucionária. Não é segredo que o regime racista israelense, que está impedindo milhões de pessoas em Gaza de acessar alimentos, medicamentos e os meios mais básicos de sobrevivência, e que tribunais internacionais emitiram um mandato de prisão para Netanyahu sob a acusação de genocídio, é amigo e aliado dos fascistas monarquistas e de Reza Pahlavi, não do povo iraniano. Aqui eles estão dizendo que o Estado de Israel é amigo da monarquia iraniana que foi derrubada depois da Revolução e acabou fugida e hoje vive no exílio, falando merda atrás de merda, babando com o dia que vão voltar ao Irã para governar o país novamente. O regime fascista de Israel e o regime islâmico são a desculpa um do outro para existirem e justificarem sua existência criminosa contínua com a existência um do outro. Aqui a gente vê então pela primeira vez, entre esses partidos que a gente está analisando, a convocação pela derrubada do regime iraniano, convocação por uma derrubada revolucionária, uma revolução no Irã, uma revolução socialista, isso que o Partido Comunista Iraniano está convocando aqui nessa nota. Outra nota também do dia 15 de junho, uma nota escrita em conjunto por forças curdas, incluindo o Partido Comunista Iraniano, diz o seguinte, esse trecho aqui é importante: esta é uma guerra bipolar do capitalismo cuja expansão é prejudicial à sociedade e às lutas cotidianas do povo e dos trabalhadores, e deve terminar imediatamente. As fileiras de apoiadores de direita e nacionalista, bem como defensores do eixo da resistência da República Islâmica, sob bandeira da defesa da pátria, em apoio às partes nessa guerra terrorista, devem ser expostas e rejeitadas. A solução para a Frente de Libertação Socialista é derrubar a República Islâmica com a força unida do povo em luta e amante da liberdade. Não podemos permitir que o pesadelo da Líbia, Iraque e Afeganistão se repita no Irã com a interferência do Ocidente e dos imperialistas. Esta guerra destrutiva e de reacionária não tem a ver com os interesses dos trabalhadores e do povo trabalhador do Irã e da região. Outra nota do dia 16 de junho, com o título A derrubada revolucionária da República Islâmica ocorrerá por meio de protestos em massas e em todo o país contra essa guerra reacionária. Traz esse trecho que eu destaquei na tela para vocês, que diz o seguinte: agora que tanto o regime fascista de Israel quanto o regime fascista da República Islâmica estão clamando pela continuação desta guerra, a classe trabalhadora e os homens e mulheres livres do Irã que vivenciaram 3 levantes de massa e revolucionários para derrubar a República Islâmica e milhares de greves e protestos de trabalhadores e massas somente nos últimos 7 anos, não devem apenas ser indiferentes a essa guerra, como também devem continuar seus protestos e lutas pela derrubada revolucionária da República Islâmica com o slogan não a esta guerra reacionária e parem a guerra imediatamente. Essa caracterização que eles fazem aqui nessa nota, para mim, está profundamente errada, viu? Classificar o regime iraniano de fascista, para mim, está errado. É um regime conservador, é um regime teocrático, é um regime profundamente anticomunista, mas não é todo conservador, não é todo fundamentalismo religioso, e é fascismo. Essa caracterização, do jeito que está colocada nessa nota, iguala ou, no mínimo, coloca no mesmo nível Israel e o Irã. Define Israel como um regime fascista e define o Irã como regime fascista. O PCI publica outras notas, a gente não está lendo e nem vai destrinchar todas elas aqui, porque esse vídeo eu prometi que ia ser pequeno, mas já está grande. Mas tem só mais 2 notas deles, que eu tirei um parágrafo de cada uma. Esse trecho de agora é um trecho de uma nota do dia 17 de junho, cujo título é A Impotência da República Islâmica na Guerra, num contexto de ódio e repulsa públicos. O trecho diz o seguinte: em tais circunstâncias, a classe trabalhadora, o povo trabalhador e o povo amante da liberdade do Irã
não têm escolha a não ser protestar em massa contra esta guerra reacionária, intensificar a luta contra a República Islâmica e realizar esforços mais intensos para organizar suas fileiras e formar uma liderança nacional para uma revolta em massa e a derrubada revolucionária do regime da República Islâmica, e não devem perder a oportunidade. Por fim, a última declaração, que é uma declaração conjunta de diversas organizações sindicais, de trabalhadores do Irã, traz o seguinte trecho: o povo não quer guerra e acreditamos que, para pará-la, os terrenos e a infraestrutura que a causaram devem ser destruídos. Portanto, nós, os signatários dessa declaração, declaramos: nós, o povo, não queremos armas de destruição em massa nem armas nucleares. Consideramos qualquer atividade nuclear da República Islâmica perigosa e prejudicial ao povo. Tudo isso foi estabelecido pela pilhagem das vidas e dos meios de subsistência do nosso povo, e suas consequências têm sido a disseminação da pobreza e a crescente insegurança na sociedade e na região. Nossa demanda é interromper todos esses projetos e pôr fim à guerra. Aqui a gente vê então, primeiro, que o PCI chama atenção para alguns pontos importantes, como a organização da classe trabalhadora iraniana, a manutenção de uma independência de classe frente ao regime, mas que traz também pontos como esse final, que coloca no programa nuclear iraniano a culpa pela guerra praticamente, se opõe ao programa nuclear iraniano, diz que nada tem a oferecer ao povo iraniano, inclusive ignorando que o programa nuclear não necessariamente é só para fins bélicos, ou na maioria das vezes não é para isso, ignorando também a importância de um país, especialmente ali no Oriente Médio, especialmente um país tão visado pelo imperialismo, ter sim armamento nuclear, que é hoje, no século XXI, a garantia de existência do Estado. Ou a gente vai se esquecer do que aconteceu com Gaddafi na Líbia. A Líbia, que desistiu do seu programa nuclear por ser pressionada, resolveu fazer essa sinalização para o Ocidente. E qual foi o fim da Líbia? A partir do momento que a Líbia abriu mão do seu programa nuclear, a Líbia foi invadida pela OTAN, a Líbia foi destruída, Gaddafi foi morto, inclusive de uma forma bem cruel, e hoje a Líbia está em frangalhos. A Líbia é uma ficção em termos de soberania, em termos de Estado. O que existe hoje é um território fragmentado, cada parte do país na mão de um grupo diferente, e o país é fundado numa eterna guerra civil, porque não existe força capaz de unificar a Líbia depois do que aconteceu. Nesse cenário, pedir para que o Irã abra mão do seu programa nuclear é pedir que o Irã assine a sua declaração de condenação, além de ser, por óbvio, um erro também dizer que um programa nuclear não tem nada a oferecer ao povo trabalhador. Se a gente quiser discutir, por exemplo, só os benefícios da geração de energia nuclear, de energia limpa, por exemplo, dá para tirar bastante benefícios para a classe trabalhadora, para o povo trabalhador de um país, para a soberania energética de um país e por aí vai. Isso se a gente quiser nem entrar no tema da bomba atômica. E esse é um tema que os comunistas não podem se dar ao luxo de ignorar, de não saber ou se posicionar de maneira equivocada. Como eu acho que é a posição de todos aqueles que colocam a desnuclearização, o fim do programa nuclear iraniano ou qualquer outro, como o primeiro passo para uma desnuclearização geral, como se o que fosse acontecer logo em seguida do momento que o Irã abrisse mão do seu programa nuclear fosse a destruição completa do país, como aconteceu na Líbia. E dessa situação eu tenho certeza que não tem benefício para a classe trabalhadora para tirar daí. Por fim, pessoal, e finalmente o último dos partidos comunistas da região que a gente escolheu mencionar aqui, que é o Partido Comunista Operário do Irã, o Partido Comunista dos Trabalhadores do Irã. Esse partido surgiu em 91, no exílio, inclusive, fora do Irã, a partir de cisões em outros grupos marxistas, em outros grupos comunistas, cisões que se reuniram nesse partido, que é um partido que se proclama anti-stalinista, partido que proclama rejeitar tanto a República Islâmica do Irã quanto as experiências do socialismo real, como a União Soviética, a China e por aí vai, que reivindica algo próximo do comunismo de conselho, daquelas correntes mais autonomistas, se aproxima bastante de algumas vertentes e algumas visões anarquistas sobre diversos temas,
E do ponto de vista das relações entre partidos, é muito próximo de diversas organizações trotskistas e libertárias da Europa principalmente, tá? Desse partido eu selecionei só duas notas, dois trechos para a gente ver aqui e abordar os problemas deles, inclusive, porque dos partidos que até agora a gente viu, eu achei a posição desse a pior. A primeira nota é do dia 13 de junho e o título é A resposta para essa guerra é a derrubada da República Islâmica. O trecho aparecendo aí na tela para vocês diz o seguinte, olha: Ao enfrentar esta crise de sobrevivência, a República Islâmica tentará militarizar o espaço político o máximo que puder e, sob o pretexto de condições de guerra, tornar a situação do povo iraniano mais difícil e insuportável do que nunca. Por outro lado, qualquer reação militar da República Islâmica contra Israel poderá levar a uma guerra de dimensões muito destrutivas, incluindo o risco de contaminação nuclear. Olha, aqui tem um problema, inclusive. O risco dessa guerra não é a partir da resposta iraniana. O risco dessa guerra é a partir do ataque israelense. A maneira mais imediata e única de tirar a sociedade iraniana desta situação perigosa e sensível é que milhões de pessoas se manifestem contra a República Islâmica e expulsem do poder político Khamenei e todos os criminosos que governam o Irã. A derrubada da República Islâmica pelo povo não só libertará o Irã do regime de 100 mil execuções e do regime de pobreza e miséria que governa o Irã, mas também libertará o mundo de um regime que é um dos principais responsáveis por incendiar a região, incitando a guerra e mobilizando o terrorismo islâmico. Esse final simplesmente consegue a proeza de reproduzir o mesmo discurso do imperialismo sobre o Irã. Responsabilizar o Irã por incendiar a região, por incitar a guerra e por mobilizar terrorismo islâmico é literalmente a mesma coisa que Israel e os Estados Unidos acusam o Irã de fazer. Mas vamos lá, vamos para a próxima e última nota desse vídeo. Nota de 15 de junho, cujo título é A matança de civis e os ataques à infraestrutura civil são fortemente condenáveis. Nos atuais confrontos militares entre o governo de Israel e a República Islâmica do Irã, houve baixas de ambos os lados. A República Islâmica busca deliberadamente a destruição do povo israelense, tanto militar quanto civil. E o governo de Israel, embora tenha como alvo principalmente centros militares, matou e feriu diversas pessoas indefesas ao continuar seus ataques nos últimos 2 dias. Não sei nem por onde começar a bizarrice que é esse trecho. Primeiro, que compra o discurso de Israel de que Israel está atacando apenas alvos militares, enquanto diz que o Irã busca deliberadamente a destruição do povo israelense. Nada que o regime iraniano também não o diga. O problema disso aqui é a aceitação e a reprodução por parte de um partido que se diz comunista do discurso israelense de que Israel só mira em alvos militares. A gente está vendo o que está acontecendo no Irã, a gente está vendo o que está acontecendo em Gaza, a gente viu que tantas vezes aconteceu no Líbano e vai voltar a acontecer em qualquer momento. Mas aí se você pensa que está ruim, vai piorar. A República Islâmica e suas políticas belicistas são as principais culpadas e causadoras da guerra atual. Nessa situação, uma demanda urgente nossa, o povo, deve ser o desmantelamento completo do projeto nuclear e o fim das políticas e propagandas belicistas do regime. Esta é a maneira prática e realista de pôr fim a esta guerra e às políticas e ações do governo que abriram caminho para a guerra atual. Ou seja, não é culpa de Israel, não é culpa dos Estados Unidos, não existe mais imperialismo, não existe mais sionismo, porque o principal culpado por essa guerra, segundo essa nota, é o Irã. Enfim, eu acho que dos 4 partidos que a gente mencionou até aqui, esse é o único cujas notas dispensam comentários. Eu deixo vocês pensarem por si mesmos. Mas tá, a gente viu a posição de diversos partidos comunistas, desde o Partido Comunista de Israel até 3 diferentes partidos comunistas do Irã, todos eles, lembrando, operando na clandestinidade ou a partir de fora do Irã e sem uma grande inserção de massas no Irã, dada a repressão que existe por parte da República Islâmica, profundamente conservadora, profundamente anticomunista, contra os comunistas iranianos. E essa é a grande sinuca de bico que os comunistas se encontram não só no Irã, mas em diversos outros locais do mundo. Como se posicionar diante de um governo que reprime a luta dos trabalhadores e reprime
os comunistas, mas que, em dado momento, em determinadas situações, se vê como a força representante do país, do Estado, contra um inimigo externo, contra uma ameaça existencial ou contra uma ofensiva aberta do imperialismo. Essa nunca é uma resposta fácil. Muitas vezes os comunistas incorrem em erros grosseiros, outras vezes incorrem em erros que custam literalmente as vidas dos seus militantes e dos seus dirigentes, a depender de várias variáveis, inclusive a depender de como o regime vai receber aquela posição, mas é também a grande questão para os comunistas do século XXI que vivem e lutam num contexto de uma hegemonia imperialista de uma única potência. Como é que os comunistas têm que se portar diante das guerras e, ainda mais importante, como se portar diante das guerras em que seu país se envolve. Primeiro de tudo, não existe uma regra geral e única em que a gente possa classificar todos os conflitos. A posição dos comunistas israelenses, por exemplo, é mais particular e também muito difícil. Por que eu digo muito difícil? O Partido Comunista de Israel, tanto o partido quanto a frente, o Radash, a Frente Democrática que ele lidera, possuem um discurso que reivindica o socialismo, que mantém o nome do partido como Partido Comunista, que não abre mão de fazer o combate ao sionismo, que não abre mão de fazer o combate ao colonialismo israelense, o combate à denúncia, tudo isso dentro de Israel, o que não é fácil, mas que, ao meu ver, não consegue chegar no cerne da questão em Israel, que as condições de luta lá não são fáceis. Mas o cerne da questão lá em Israel é o velho derrotismo revolucionário da época da Revolução Russa e dos debates entre os bolcheviques, que é, do ponto de vista de um comunista israelense, a posição mais consequente e mais radical é uma única, que é exigir e trabalhar pela derrota de Israel. Porque só uma derrota acachapante em Israel que conseguisse destruir as forças armadas e estraçalhar o aparelho de Estado abriria contradições que os comunistas poderiam aproveitar. Porque quando a gente fala de Israel, a gente não está falando de um governo burguês como todos os outros. A gente não está falando de uma classe de capitalista como todas as outras do mundo. A gente está falando de um Estado nascido a partir do colonialismo ocidental no Oriente Médio, um Estado com um vício de nascença, um Estado que adota uma teoria política de apartheid racial e de supremacia racial. O sionismo é uma teoria de supremacia racial. Israel é um Estado cada vez mais fascistizado. Então a luta dos comunistas israelenses não é só uma luta contra um Estado burguês, é uma luta contra um Estado fascista. Qual que era a única posição verdadeira e consequente dos comunistas alemães durante o tempo em que o nazismo imperou na Alemanha? A única posição consequente era trabalhar pela derrota da Alemanha, trabalhar pela derrota do seu país. No caso das guerras imperialistas generalizadas, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial, o grande e o principal mote é transformar a guerra imperialista em guerra civil revolucionária, tomar o poder no meio do conflito. Foi o que os bolcheviques conseguiram fazer. Em algum grau, mas caminhando por outro caminho, foram que os comunistas chineses conseguiram fazer, mas lutando contra uma força de ocupação fascista, que era o Japão do eixo. No caso dos comunistas israelenses hoje, eu estou convencido que a posição mais radical e mais consequente seria trabalhar pela derrota de Israel e por uma derrota traumática. Agora, claro, aqui entra o motivo pelo qual eu não condeno os comunistas israelenses, nem a sua linha, que é uma linha cuja estratégia é muito mais próxima de uma estratégia democrática do que de uma estratégia socialista. Mas considerando o que é Israel hoje, esse tipo de coisa só dá para fazer a partir do exílio, até o momento em que se abram condições em que as contradições se acirrem tanto que um conflito generalizado, seja uma guerra civil ou qualquer coisa desse tipo, permita com que os porta-vozes dessa linha retornem ao país e trabalhem, quem sabe, para tomar o poder. Eu sei que estando em Israel, isso talvez seja impossível, porque na primeira proclamação dessa linha, desse discurso, na primeira agitação feita para operários, para trabalhadores, no primeiro livro escrito sobre isso, no primeiro artigo, na primeira entrevista que se fale sobre isso, vai todo mundo preso, se não morto. No caso dos comunistas iranianos, a situação é outra. A linha mais consequente, a estratégia mais consequente, na minha avaliação, não tem como ser a mesma. Não tem como ser trabalhar pela derrota do Irã.
no conflito, achando que isso vai ajudar. No caso israelense, uma derrota de Israel ajudaria qualquer resquício de força progressista ou os comunistas que lá estão. No caso iraniano, uma derrota do Irã significaria mergulhar o país em um caos generalizado, como foi no Iraque, como foi na Líbia, como foi agora na Síria e outros tantos exemplos que a gente pode dar aqui sobre esse tema. Então, por mais que eu entenda e estejam corretas cada uma das linhas de denúncia das arbitrariedades, das perseguições, dos assassinatos de lideranças populares e comunistas no Irã por parte da República Islâmica, conclamar a derrota do Irã nesse conflito, ou culpar o Irã por esse conflito, não vai cumprir nenhum papel progressista, não vai ajudar em nada a luta dos trabalhadores. Se as coisas chegarem a escalar para além dessas trocas de ataques em turnos dos últimos dias, a única posição consequente que eu consigo enxergar é algum tipo de acordo tácito em defesa do país por parte dos comunistas e dos representantes da República Islâmica do Irã. Acordo tácito não de forma que os comunistas sejam arrastados a reboque, acordo tácito não de forma que os comunistas se integrem às frentes do governo, mas um acordo tácito que permita isso vai depender 100% da inserção que os comunistas iranianos têm na população e na classe trabalhadora, que é muito pequena hoje em consequência da repressão da República Islâmica contra os comunistas. Mas só essa inserção, o fortalecimento do trabalho do partido, a ampliação das suas bases, a formação de seus quadros, e aqui eu estou falando dos comunistas no Irã, já que não estão em só um partido, mas só conseguindo algum grau de independência e de forças próprias que os comunistas vão ter condições também de impor a sua existência à República Islâmica do Irã. Algo parecido com a postura adotada pelo Partido Comunista da Síria durante a Guerra Civil. O regime de Bashar al-Assad perseguiu muitos comunistas na Síria, mas em meio à Guerra Civil houve um acordo entre os comunistas e o regime Assad em defesa do país, lutando contra as milícias e os grupos terroristas fundamentalistas islâmicos, mas isso só foi possível porque os comunistas tinham algum grau de organização que os permitiu, por exemplo, organizar milícias próprias e combater ao lado das forças do governo, mas não serem incorporados às forças do governo, onde eles se diluiriam e ficariam mais fracos. Não sabemos se isso vai ser possível no Irã, porque não sabemos o grau de inserção dos comunistas iranianos e também porque não sabemos se a República Islâmica do Irã vai concordar e vai querer um acordo desse tipo. Então, mais uma vez, a gente está diante de um dilema que é caro aos comunistas desde sempre. Basta a gente voltar para os escritos de Marx sobre a questão nacional, a importância que Lenin deu a esse tema, os debates infinitos na Segunda e Terceira Internacional em torno desse tema, os erros de muitos comunistas que, sob a desculpa de defender a pátria, acabaram defendendo os projetos da burguesia do seu país. É o caso de diversos comunistas durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos partidos comunistas europeus abandonaram o internacionalismo e passaram a defender os seus países na Primeira Guerra Mundial, sem perceber, ou alguns até percebendo, que aquela era uma guerra imperialista generalizada, uma guerra capitalista na sua melhor definição do termo. Era uma guerra pela partilha do mundo. Poucos foram os que perceberam qual que era o caminho correto a seguir. De novo, o maior exemplo foram os comunistas russos, que conseguiram transformar a guerra imperialista generalizada em guerra revolucionária, conseguiram tomar o poder na Rússia e construíram o primeiro Estado socialista da história. É isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Eu prometi que esse seria um vídeo curto, por ser um vídeo extra no meio da semana. Não consegui. Agora eu que luto para editar esse material. Material esse que está com 1h50 de material bruto. E eu vou ter que cortar muita coisa. E sabe-se lá com quanto tempo vai chegar a vocês. Mas se você viu até aqui... Mas se você veio até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de comentar, isso ajuda muito. Compartilha para mais gente, se inscreve no canal se não for inscrito e considere, se você puder e se você quiser, se tornar membro aqui do canal ou de repente contribuir no Apoia-se ou contribuir com o Pix, cujo QR Code está aqui do lado durante todo o vídeo, mas eu esqueci de mencionar no começo. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.